Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, canal Coerente Colorados. Bom, vamos falar um pouco sobre Inter, que é o que a gente gosta. Na última partida frente ao Atlético Paranaense, muitos comentaristas e outras pessoas que analisam futebol disseram que o Inter, muitos e outros também, outros discordaram, mas disseram que o Inter fez uma partida ruim. Eu não vejo isso. E a gente tem que compreender também que do outro lado tem um time que também quer vencer, que tem bons jogadores, que tem um técnico, que forma uma estratégia, que dificulta a vida do adversário. A gente também tem que se ajudar dentro de campo, porque no primeiro tempo contra o Atlético Paranaense a gente teve 3 oportunidades para fazer um 3-0. Claro, eu tenho que compreender também que dentro de uma partida de futebol tu não vai fazer todos os gols. A gente teve um aproveitamento de quase 100%, porque foi 75%, bem dizer, porque foram 3 ótimas chances para abrir o marcador e meter um 3-0. E daí a gente tomou um gol estúpido com o Moisés, e aí que a gente vai para uma importante reflexão, que infelizmente a gente também tem que entender uma coisa: os técnicos eles estão suscetíveis a erro. Infelizmente não tem um técnico que às vezes, porque às vezes eu compreendo, porque muito técnico tem suas insistências equivocadas em jogadores ruins, né? Porque na lateral esquerda a gente deveria colocar ou o Wendel, que é muito bom jogador, ou o Léo Borges, porque o Léo Borges seria o reserva do Wendel, porque eu prefiro apostar num jovem que pegou uma pedreira contra o América de Cali na Libertadores, porque uma Libertadores os jogos são muito difíceis, e foi bem na medida do possível. É melhor a gente dar as chances, porque às vezes eu entendo que a gente tem que rodar o elenco, porque nem todos os jogadores vão poder jogar. Mas em vez de usar o Moisés, usa o Léo Borges. Mas também eu acho que vai ser difícil ele fazer isso, infelizmente. Porque o técnico, infelizmente, não existe técnico perfeito. Os técnicos sempre têm algum probleminha, né? Porque se não tivessem esses probleminhas, muitos seriam perfeitos técnicos. Mas como um todo, no primeiro tempo foi muito bom, mas o erro do Moisés, que é um jogador horrível, que é ruim, né? Infelizmente o Cudê tem cada jogadorzinho horroroso para usar, e aí ele reclama do grupo, sendo que ele tem jogadores bons que poderiam substituir. Por exemplo, ele diz o replaçante do Edenilson. Tu bota o Cezinha ali, é um meio-campista que é habilidoso, que é jovem, que pode manter uma vitalidade ali no começo do jogo, fazendo aquela marcação-pressão e em cima dos jogadores, não deixar o sistema defensivo fazer a transição pro meio e pro ataque. São essas coisas que a gente não entende do Cudê, porque se tu não tem todo o elenco, porque muitos jogadores importantes se machucaram, tu pode usar jogadores bons valores jovens dentro da base. Eu entendo também tu usar o Marcos Guilherme, até o Potker eu entendo tu usar, porque ele é um velocista e talvez ele possa dificultar a saída de bola do time adversário, embora eu também não usaria o Potker. Eu prefiro usar o Yuri Alberto, começar com o Yuri Alberto e o Galhardo, ou o Peglo e o Galhardo, ou o Abel Hernandes e o Galhardo. Aí no segundo tempo coloca o Yuri Alberto ou o Peglo, porque eu acho que esses 4 são muito melhores, são qualquer uma das duplas são boas para iniciar ou pro desdobramento do segundo tempo. Mas infelizmente a gente tem que, enquanto as coisas estiverem bem, a gente tem que tentar compreender que ele precisa rodar o elenco. Eu posso compreender, mas numa escalação perfeita o Potker não pode sair jogando. Ou tu começa com o Yuri Alberto e o Galhardo, o Yuri Alberto ou o Peglo. Infelizmente o Peglo se lesionou, mas ou tu coloca o Abel Hernandes e o
o Fernandes, eu prefiro o Fernandes do que o Peglo, do que o Potker. O Potker já teve umas 800 mil chances e não faz nada, não performa, perde gol fácil em cima. No jogo contra o Bragantino foi um exemplo, um gol assim, na cara do gol, em vez dele passar, ele dá um chutinho de merda e erra o gol. O jogador tem que ser cobrado, né? Porque eles não gostam de ser cobrado, eles dizem tu não jogou futebol ou coisa do gênero para quando eles recebem críticas, mas um jogador de futebol tem que ter os fundamentos, ele tem que ser cobrado, eles se acham assim os reis, tem um rei na barriga, mas é incrível um jogador profissional não ter inteligência, porque o Thiago Galhardo, aquela coisa que às vezes as pessoas cobram em determinado jogador, que é a inteligência dentro de campo, o meu companheiro tá melhor colocado, antever a jogada, eu vou cabecear ali, pá, o meu companheiro vai entrar ali, o meu lateral, pá, mais inteligente, ter aquele dinamismo dentro de campo. Por exemplo, no jogo contra o Bahia, a gente perdeu pontos importantes porque o Rodinei foi burro em fazer um pênalti estúpido, sendo que tem VAR. Tu tem que estar inteligente nessas coisas, tu tem que saber. E a jogada nem tava ali com o Rodinei, a jogada tava do outro lado do campo e ele fez pênalti. Esse é outro problema, o Rodinei não pode jogar, porque a gente vai precisar em jogos importantes, caso a gente não tenha laterais importantes como o nosso Arthur, e se a gente não tem o Arthur e tem o Rodinei, tem que jogar umas quartas de final de Libertadores. Aí a gente tá fudido. Esse é o ruim às vezes da montagem de elenco. O que eu me irrito com a gestão Medeiros foi a montagem de elenco e prospectar às vezes jogadores que não deram certo em determinados clubes. Porque é melhor ou tu usar jovens, ou tu vai no mercado sul-americano, ou tu aposta em algum jogador que foi destaque em determinado campeonato estadual, mas não em jogadores como o Rodinei e o Moisés, que o Moisés jogava no Bahia, um clube que não tem a mesma expressão do Inter, e se ele tivesse ido bem no Bahia em competições internacionais, ou tivesse ido longe numa Copa do Brasil, coisa do gênero, até a gente podia entender, mas só que o Bahia fez um campeonato para se manter na Série A. Essas coisas que a gente não entende. E no segundo tempo eu acho que não foi tão ruim, porque a gente gerou chances. A gente teve chances com o Marcos Guilherme na cara do gol, a gente teve chances, infelizmente o Potker errou duas vezes que a gente chegou perto da área, e o passe final, aquele último passe foi mal dado e o zagueiro interceptou, e a gente teve chance com o Yuri Alberto e o Thiago Galhardo. A gente teve muitas chances, a gente criou, isso é importante, criar. E a gente tem que compreender também que o outro time é um time qualificado. O Atlético Paranaense não é um time ruim, é um time bem treinado, é o auxiliar do Diniz, ele está implementando algo de diferente no Atlético Paranaense. A gente vê algo interessante naquela equipe, não é uma equipe ruim e desqualificada. A gente tem que entender que dentro do futebol, o que eu espero mais é que o Kudê saiba colocar uma estratégia dentro de campo e consiga fazer a leitura tática, a leitura do que está acontecendo no campo. Porque o que ele fez colocando o Musto foi um erro. O Musto é um jogador que, em tese, deveria defender bem o sistema defensivo e não deixar desguarnecido, mas não é o que ele faz. Ele faz falta boba. O Potker é outra coisa. O Potker, aquela falta idiota que ele fez em cima daquele jogador perto do nosso sistema defensivo foi horroroso. Infelizmente isso aconteceu e foi lamentável, mas vamos esperar que o nosso técnico não faça cagada, porque ele é um bom técnico e às vezes esses jogadores ruins que ele insiste em colocar pode prejudicar a equipe. Vamos esperar triunfos do Inter, porque a gente tem condição, a gente tem um time titular bom, a gente tem bons jovens que vão certamente, se o técnico acertar a mão e não ser turrão, em colocar jogadores que visivelmente não estão dando certo, a gente vai ganhar alguma coisa, porque a gente tem como fazer isso. E o Inter é um baita time, pode competir e pode ganhar. Valeu, pessoal.